Meus amigos estavam aqui comentando com o pessoal, de vez em quando, né, que eu falo, examinador é fogo. Olha a pergunta que eles fizeram no concurso de juiz federal substituto de 2015. Acerca do Sistema Nacional de Unidade de Conservação, assinale a opção correta. E aqui, eles tinham... Primeiro que eles perguntaram a correta era um artigo que eu não falava antes, mas vou ter que falar tudo, né? Porque olha o que diz aqui o artigo da nossa lei. É que eu estou com outro... Olha o que diz aqui. Aqui, artigo 24. Você vê, a gente até... antes eu não falava nele. A resposta do artigo 24, que a gente passava meio por cima, o subsolo e o espaço aéreo, sempre que influírem na estabilidade do ecossistema, integram os limites das unidades de conservação. Primeiro que é um artigo que você quase não observa. Essa era a resposta correta. E ele colocava uma aqui, estava falando para os alunos, que ajudava na resposta do tema, e tinha um julgado no Supremo, que ele pôs aqui, à luz do entendimento do STF, veda-se a criação pelo poder público de mais de um tipo de unidade de conservação a partir de um mesmo procedimento administrativo. Está errado. Tem um acordo do STF dizendo que de um procedimento administrativo podem nascer mais de uma unidade de conservação. Então a gente fica assim assustado com o que ele pode perguntar para você. Então, você não pode ficar triste quando uma prova, às vezes, tem um insucesso. Porque se o sujeito quiser... Olha a aula que eu estou te dando. Se o sujeito quiser perguntar coisa, ele pergunta. A gente lembra tudo isso, porque dá aula todo dia disso. Mas quantas matérias tem que estudar? Se fosse só ambiental, quantas coisas tem que guardar? Pelo amor de Deus. Está ficando difícil, né? Muita matéria. Eu sou contrário a esse volume. Prova de defensoria, por exemplo, me dá desespero quando eu vejo. Prova de defensoria eles mandam para mim assim, ó, você tem que dar 10 aulas do quê? Disso aqui, mas eu não consigo dar 20%. Bem dado. Porque pede muita coisa. Precisa pôr um básico, gente, entendeu? Precisa pôr o básico. Muita legislação, olha, legislação urbanística, por exemplo, eu vou dar uma aula agora, já tem 8. Antes era só a Lei 6766. Agora a lei da Política Nacional de Mobilidade Urbana, Lei da Política Nacional de Proteção e Defesa Civil, Estatuto da Metrópole, vem cada vez mais. É muita coisa. Então, sou solidário com você. Não é fácil, né? Eu entendo bem aí a sua dificuldade. Não pense que quando a gente fez concurso, que era mais fácil. Tem gente que fala, era fácil. Era nada. Fiz concurso há 23 anos atrás. Meu concurso foi 90 por 1. Não era um número pequeno. Só que tinha, vamos dizer assim, 40% da matéria. Então, quando o cara estudava, e eu estudo até hoje, ontem no Twitter, 00:30, uma aluna mandou para mim uma resposta. Eu falei, olha... E a título de incentivo para você, eu estou revisando matéria à 00:30 já da segunda. Então, eu estava 0:30 horas da segunda, estava fazendo uma revisão de uma aula que eu vou dar essa semana. Porque não dá tempo de fazer durante a semana. Então, eu sempre fiz isso na minha vida com prazer, né? Estou reclamando, não. Então, na verdade, eu sempre fui muito estudioso. Então, como tinha 40% da matéria de hoje, teve coisa que eu li 12 vezes. Penal geral, você acredita que eu estudei 23 vezes? Inteirinho, lendo tudo. Se você me pendurasse, amarrasse, eu ia por sinais e eu fazia a dissertação. Eu faria. 23 vezes. Quem consegue estudar hoje 23 vezes a parte geral do Código Penal? Então, você vê que eu fiz 23 vezes. Estudei, hein? Não é leitura. Estudei.
falando mentalmente, repetindo, fazendo esquemas. Então, a hora que eu cheguei aqui fazer a minha prova escrita, o que caísse eu faria. Não tinha assunto assim, não pode cair tal coisa. Pode cair qualquer coisa que eu faria. Então, é isto que é ruim. Por quê? Porque você está premido. Quando você tem muita matéria, alonga um pouco o estudo. Você já ficou na faculdade, ainda está estudando para concurso, então tem a pressão, às vezes familiar, a pressão sua, porque você está sem ganhar dinheiro, a gente entende tudo isso. Então, fico muito solidário com você. E acho que os nossos examinadores tinham que ser teriam um pouco mais consciência, pegar o basicão e pedir o básico. Você tem que saber o básico, depois o resto você faz. Mas não é assim que às vezes acontece, né? Beleza? Mas fico aí solidário, é o máximo que eu posso fazer com você e te ajudar como estudar, que é o que a gente pode trabalhar junto, né? Que nós podemos trabalhar juntos. Bem, estamos criando e instituindo unidade de conservação, você viu que esse tema é importante. E agora vamos modificar ou extinguir unidade de conservação. Porque, pessoal, aqui também MP e magistratura entram na história. Porque o poder público, às vezes, ele cria uma unidade de conservação, depois ele quer mexer. Mexer pode, mas mexer como, né? É por interesse público ou por interesse particular? Esse é o problema. Então, anote aí, tem um artigo e 3 parágrafos que você tem que decorar. Pode colocar aí, incidência muito grande nas provas, muito grande. Artigo 22, parágrafo 5º, 6º e 7º. Por caridade, não vá para uma prova sem saber esses 3 parágrafos bem sabidos, praticamente decorados, porque a incidência é grande, porque trata exatamente dessa matéria. Depois você vai estudar, né, os 3 parágrafos. Eu vou colocar de maneira mais simples, mas é o seguinte, se eu tenho uma modificação para melhor no sentido ambiental, eu sei que esse termo que eu estou usando aqui não é jurídico, mas é para você entender. Estou modificando uma unidade de conservação positivamente, para melhor. Por exemplo, criei uma unidade de conservação do grupo US, tá? E agora o poder público quer aumentar a proteção, quer transformar numa UPI. Total ou parcialmente. Ou eu criei uma unidade de conservação desse tamanho e ele quer aumentar a área. Ele quer agregar a área. Bom, ótimo. Ele está aumentando a proteção. Então, a lei diz o seguinte, quando você vai melhorar a proteção de uma unidade, aumentando o tamanho, ou mudando ela de categoria, você pode usar o mesmo instrumento normativo que você utilizou na criação. Então, se você criou com um decreto, você pode usar o mesmo, tá vendo? Mesmo instrumento normativo. Se você pode usar o mesmo, a lei não fala, mas logicamente pode usar um de hierarquia superior. Agora, se você usou lei, aí não tem jeito. Se é o mesmo, tem que ser lei. E, se for o caso, fazer as consultas públicas. Não é bem consulta, é uma informação pública, mas o termo que eles usam, consulta pública. Então, mas cuidado, viu, pessoal? Eu tive um caso aqui no estado de São Paulo, em que o poder público estadual, ele falou assim, eu quero aumentar a área, mas tirar um pedacinho. Não pode, hein, pessoal? Isso não é melhor, hein? A lei, ela é bem clara. Olha o que ela fala aqui no 22, ó. Parágrafo 6º. A ampliação dos limites de uma unidade. Ampliar, é o que está acontecendo lá. Se você olhar bem, eu vou aumentar o azul e tirar aquele rosinha. No sentido, se fosse olhar só de maneira aritmética, você está aumentando a área. Só que o parágrafo 6º fala, a ampliação dos limites de uma unidade, sem modificar os seus limites originais, exceto pelo acréscimo. Então, veja, para que seja melhor, eu tenho que aumentar a área, mas não tirar nada. Não pode ter esse rosinha a menos aqui, ó. Tem que ser assim. Isso é para melhor.
Aí o poder público estadual, não é que ele quis fazer isso, gente, é que aqui no estado de São Paulo foi assim. Eles ocuparam aquela área rosinha, sem licenciamento, sem ordem, sem nada. E foram lá e construíram coisas que não podia. Aí o MP chegou lá e falou assim, ó, não dá para ficar. Ah, mas eu te dou uma área maior. Não pode, tem que ter lei. Porque isso, quando você aumenta de um lado, mas tira qualquer que seja o pedacinho do outro, a gente considera modificação para pior. Aí eles falaram, não, nós vamos manter aí entrou com ação, mandou demolir tudo. Então o TJ de São Paulo mandou demolir tudo que estava construído. Foi para o STJ, mas eles vão perder. Então aconteceu isso, é um caso real, eu que dei parecer. Então nós já tivemos aqui no estado de São Paulo, ocupação de uma unidade de conservação, sem autorização nenhuma, sem licenciamento. Aí eles quiseram consertar isso, aumentando a área. Não pode, isso tem que passar lei, porque aí você cai na modificação para pior. Toda vez que a modificação é para pior, o que é para pior? É você ter uma UPI passar para US. É você ter uma unidade de conservação desse tamanho, diminuir o tamanho. Ou você ter uma unidade de conservação assim, aumentar, mas tirar um pedacinho. Isso aqui é para pior. Ou, que é o pior dos mundos, extinguir. Extinção. Pode vir o termo desafetação, pode vir o termo supressão de unidade de conservação. E tudo isto tem que ser por lei. Tem que ter lei específica autorizando isso aqui. Ah, mas eu criei com um decreto. Não faz mal. Aí é o artigo 27. Aí o artigo, 22, parágrafo 7º, acho que é. 22, parágrafo 7º. A desafetação ou redução de uma unidade de conservação só pode ser feita mediante lei específica. Até vou pedir desculpa para você. Ah, não, eu pus 5º, 6º, 7º, tá perfeito. Achei que eu tinha posto 4º, 5º, 6º. Então veja, isto que eu acabei de falar está no parágrafo 7º. Desafetou, diminuiu o tamanho, use o termo para pior, tem que ter uma lei específica. Lembrando que isto aqui, pessoal, também está na Constituição, hein? A Constituição diz isso no parágrafo 1º, inciso 3º do 225. Ele fala que qualquer modificação para pior tem que ser feita por lei. Então, isto aqui ele pergunta bastante na nossa prova. Por quê? Porque o Ministério Público, como ele está lá com o inquérito civil, já falei para você, o Highlander, ele está acompanhando. E ele está vendo as modificações que estão acontecendo. Então, às vezes, ele tem que brecar com ação. Às vezes, em ação, nós vamos discutir isso. Beleza? É isso. Muita atenção, porque cai bastante. Nós estamos, então, na letra C, modificação. Vamos falar um pouquinho das populações tradicionais. Ontem eu dei um parecer, ontem não, né? Ontem foi dia de estudo, sábado. Sábado eu falei em 2 ações civis públicas, uma versava sobre ocupação de unidade de conservação. E a pessoa dizia que ela era população tradicional. É nada. Ela tinha lá uma casinha de veraneio, nada disso. Porque populações tradicionais podem ficar dentro de algumas unidades de conservação. Só que ela estava numa unidade de conservação do grupo integral, então nem ali a pessoa pode ficar. Então eu falei de um caso sábado exatamente disso aqui. Vamos estudar então o que é uma população tradicional. O único inciso que foi vetado da nossa lei foi o inciso 15 do artigo 2º, que explicava o que era uma população tradicional. Então nós temos que usar o artigo 3º, já que nós não temos definição na lei, nós vamos no artigo 3º, inciso 2º da lei do bioma Mata Atlântica. Então, já que nós não temos a definição, porque foi vetado o inciso, isso aqui estava no artigo 2º 15, né, pessoal? E veja lá que está vetado. Então, o que é uma população tradicional, pessoal? Diz a lei do bioma Mata Atlântica. É a população que vive em estreita relação com o ambiente natural, dependendo de seus recursos naturais para a sua reprodução sociocultural por meio de atividade de baixo impacto. Ah, pessoal, então são aquelas pessoas simples,
que ocupam a área antes da criação da unidade de conservação e que vivem do sustento da terra. Não é pessoa que constrói lá uma casa para ir lá passar fim de semana. Isso não pode. Isso não é população tradicional. Então, essas pessoas, elas têm uma proteção especial. Vamos pegar, por exemplo, o artigo... Lembra que eu falei para você que o plano de manejo a gente deve ler? Vamos ler o artigo 28? Olha o que diz o 28, parágrafo único. Até que seja elaborado o plano de manejo, as atividades e obras dentro de uma unidade de conservação devem se limitar àquelas destinadas a garantir a integridade dos recursos. E você deve assegurar às populações tradicionais as condições e os meios necessários para elas satisfazer as suas necessidades. Ou seja, pessoal, enquanto eu não elaboro o plano de manejo, as populações tradicionais podem permanecer dentro de uma unidade de conservação com o mesmo modus vivendi que sempre exercitaram. Você é obrigado a tutelar isso. Manter o modus vivendi. O artigo 29 até permite que as populações tradicionais possam compor, naquelas unidades que elas podem ficar, o conselho consultivo, para opinar. As populações tradicionais podem ficar, anote isso, podem ficar dentro de florestas nacionais, reservas extrativistas. Então, dentro de floresta nacional elas podem ficar, ou estadual, municipal, reserva extrativista, reserva de desenvolvimento sustentável. Você fala, e quando elas tiverem que sair? Aí o artigo 42. Então, o 42 tem que ser decorado, pessoal. Cai bastante isso aqui, né? Olha o que diz o 42. Ele fala assim: as populações tradicionais residentes em unidades de conservação, onde a sua permanência não seja permitida. Então, quando você está estudando as unidades de conservação e fala que ninguém fica lá dentro, também eles não podem ficar. Onde fala que pode ficar particular, eles ficam. Onde não pode, não pode. Então, estação ecológica, reserva biológica, não pode ser. Parque nacional não pode. Então, nas populações tradicionais residentes em unidade de conservação, nas quais sua permanência não seja permitida, serão indenizadas ou compensadas pelas benfeitorias e realocadas pelo poder público. Então, o poder público tem que realocar em outro local, levar para outro local. Só que diz o parágrafo primeiro, ele tem que priorizar o reassentamento, mas o poder público não faz isso. Primeiro que ele larga, às vezes, gente lá dentro. Então, às vezes, o MP tem que entrar com ação para reassentamento das pessoas. Sabe por quê? Porque acontece o seguinte, quando criou a unidade, tinha, por exemplo, 200 famílias. De repente, você manda contar, tem 500. Ou seja, se você não tira, vem o irmão, vem o sobrinho, e vai aumentando as famílias dentro. Daqui a pouco, se você descuidar, a unidade de conservação ela está degradada. Quem é que cuida de tudo isso aí? O MP é meio odiado por isso, mas a gente tem que ficar em cima. Você não pode deixar ocupar. Senão você vai inviabilizar. Você existe para conservar aquilo, você vai inviabilizar. Então você tem que cuidar que o poder público faça isso. Porque até que seja, olha, parágrafo segundo, até que seja possível efetuar o reassentamento, elas podem permanecer lá dentro da maneira como sempre viveram, mas não entrar mais gente. Se você já vai ter que tirar quem está de dentro, como é que você vai permitir que entre mais gente? Olha como é. Por isso que eu falo para você que é um inquérito Highlander. Eu, cada 6 meses, mandava uma equipe. Bom, aí, quando você está nesse ponto, você vai naquele decreto 4.340/02,
E aqui você tem que ler os artigos respectivos, do 35 ao 39. 35 ao 39. Então, por exemplo, algumas coisas que nos dão trabalho, né? Olha o que diz aqui o artigo 36. Apenas as populações tradicionais que residiam na unidade no momento da sua criação terão direito ao reassentamento. Então, o poder público, como ele é muito diligente, sabe o que acontece? Ele permite que vá entrando. Então, às vezes, você tinha 200 famílias para reassentar, agora você tem 500. Então, tem que ficar em cima. Porque sabe o que acontece? Entra tanta gente que depois você não consegue mais reassentar ninguém. Olha o seu papel. Como é difícil cuidar de uma unidade de conservação. E vai tendo ocupação indevida. Agora, você só consegue fazer isso de que maneira? Mandando uma equipe lá a cada 6 meses para olhar. Então, é muito difícil, hein? Olha como não é fácil isso aqui. Esse é o papel do Ministério Público. Então, se eu estou numa banca, eu perguntaria isso, mas de montão. Porque você é o grande, o MP é ele que tem que tutelar uma unidade de conservação. Desde o dia que ela nasce, antes de quando eu crio aquele grupo para fazer o estudo. Então, leia com carinho isso aí, é importante. Outra coisa, hein? Lembre-se, nada contra. Mas quando eu tenho população tradicional lá dentro, quem fica defendendo ele todo o tempo? Quem defende eles? A defensoria. Você vai ter a defensoria, tudo que você quer fazer, a defensoria se opõe. Ela é difícil. Porque a defensoria, lembra, quem vai fazer concurso de defensor, eu sempre digo, entre meio ambiente e moradia, eles defendem moradia. E o MP entre moradia e meio ambiente defende meio ambiente. É um posicionamento institucional. Então, você no concurso do MP, você nunca vai poder falar assim, olha, a moradia vale mais que meio ambiente. Não, a moradia vale, é direito fundamental. Mas se eu acabar com o meio ambiente, não tem gente para morar no planeta. Esse é o ponto. O MP pensa assim. Já a defensoria, ela tem a moradia como direito sobrepaira todo. Claro que a gente também pensa assim. Mas não assim a ponto de se acabar com a comunidade de conservação. Existe uma postura um pouquinho diferente das duas. As duas valorizam moradia, mas a moradia para a defensoria tem um valor supremo. E o meio ambiente para o Ministério Público tem um valor supremo. O meio ambiente como um todo. É gozado isso aí. Quando eu dou aula para as duas instituições, eu sempre posiciono. E por que a gente sabe isso? Porque eu estou na Câmara Ambiental de São Paulo desde que ela foi criada. Mas antes, né? Eu falo em meio ambiente desde 2006, no TJ. Então, imagine. 10 anos só falando em meio ambiente. Então, a gente sabe, assim, o que todo mundo escreve. O que a Defensoria defende, o que o MP defende, o que a Procuradoria defende, o que os degradadores defendem. A gente lê todo mundo, né? Para dar o parecer. A gente sabe exatamente o pensamento de cada instituição, como é que é. Maravilha, é isso? Dê atenção, então, para isso. E quando você está no MP, é claro que você vai cuidar de populações tradicionais, sim. Mas você não pode permitir que outros possam se valer de oportunidade, desse oportunismo. Isso que não pode acontecer. O MP, ele sempre se bate por isso. E para terminar, vamos falar dos aspectos finais, né? Nós estamos aqui agora no item... Deixa eu até voltar. Então, 1, 2, 3. Aí falamos letra A, B, C. Vamos então na letra... Aqui era D, né, gente? Fiz bobagem? Não. Populações tradicionais, letra D, né? Maravilha. Quando eu escrevi isso aqui? Ah, eu pulei, tá? Agora que eu entendi, não estava achando. Letra E, então, pessoal. Aspectos finais. Eu vou colocar aqui alguns artigos que parece que não caem, mas você viu, né? Por exemplo, esse artigo 24, que eu não falava antes, mas você viu que caiu numa prova federal. Ou seja,
o espaço aéreo, o subsolo, se ele for necessário para a conservação do ecossistema, ele acaba integrando os limites da unidade. Outra coisa importante para o MP. Cuidado que isso aqui cai na tua prova, hein? Artigos 34 e 35. Pessoal, presta atenção nesses dois artigos. O artigo 34, ele diz, depois você vai ler com mais atenção na sua casa. O artigo 34 fala que as unidades de conservação podem receber doações nacionais, internacionais, pessoas físicas, jurídicas, né? Organizações privadas ou públicas, ONGs, com ou sem destinação. Só que chega na frente, eles dizem, toda doação recebida tem que ser canalizada para a unidade de conservação. Está no parágrafo único do 34. Fala assim, a administração dos recursos obtidos cabe ao órgão gestor da unidade, serão utilizados esses recursos na implantação, gestão e manutenção da unidade. Então não pode ir para outro lugar. E o Brasil, você sabe que ele é pródigo em fazer o quê? Entra dinheiro para uma finalidade e aplica em outro. O artigo 35, pessoal, fala de cobrança de taxas de visitação e outras taxas. Então, as unidades UPI, só elas podem cobrar taxa de visitação, mas tem rendas que vêm, por exemplo, de visita estudantil, de experimento científico, ou seja, todas essas taxas que entram, aí vem o 35 e diz, tem que ser o recurso da seguinte maneira, até tanto e não menos que tanto e tal coisa, até tanto e não menos que tanto, ele vai até definindo percentagem. Então você já entendeu, né? O MP, pessoal, ele anualmente, o que ele faz? Ele manda um ofício para as unidades e pede quanto entrou de doação, quanto houve de cobrança, o ingresso e a destinação. Porque se houver destinação, isto pode ser apreciado como improbidade administrativa, se houver algum desvio. Então o MP sempre está olhando isso aí. Outra coisa que eu não vi cair em prova até hoje, mas como eu falo para você, né, o sujeito está fazendo prova e ele às vezes vai te pedir alguma coisa que os outros não pediram. Olha o artigo 30, hein? As unidades de conservação podem ser geridas por organizações da sociedade civil de interesse público, são as OCIPs. Artigo 30. Os CIPs, organizações da sociedade civil de interesse público. Aqui em São Paulo, por exemplo, tem um decreto estadual só regrando isso aqui. Decreto estadual número 48766 de 2004. Então aqui eles falam que tem que ser feito, olha aqui, ó, como é que faz a escolha, e que depois tem que fazer um termo de parceria. E aí o Ministério Público começa a acompanhar se essas organizações estão realmente praticando, cumprindo o plano de manejo, etc. e tal. E alguns artigos ainda interessantes, que eu não vejo cair, mas como eu falo para você, a hora que você fala assim, isso aqui não vai cair, depois vem e cai, né? 46, o 47, o 48 e o 49, pessoal. Então, do 46 ao 49, então primeiro, 46, 47, 48 e finalmente o 49. Porque o 46, 47 e 48 tem um sentido próximo. Olha o que diz o artigo 46. 46 ele fala assim, quando você vai instalar abastecimento de água, esgoto, energia, infraestrutura em unidade de conservação, você fala, mas não pode. Não, não pode algumas. Estação ecológica, essa é a biológica, mas tem outras que admite, que são as US. Então ele fala que aqui, ó, você depende de prévia aprovação do órgão que administra a unidade e elaborar estudo de impacto ambiental. É obrigatório. E o parágrafo único fala que a mesma coisa se exige quando você for instalar esses equipamentos na ZA de unidade UPI. Na UPI você não vai poder pôr tudo isso lá dentro.
Mas na ZA você pode. Então na ZA tem que fazer o estudo do impacto. Isso vai cair. Vai aparecer qualquer dia numa prova. Por exemplo, essa prova do nível de Santa Catarina não pede um negócio desse? Pede. Santa Catarina é difícil o concurso. Aí o 47 e o 48, como é que chama aquele princípio que fala, se você usar recurso natural, você tem que devolver alguma coisa? Princípio do usuário pagar. Então, 47, ó. Órgão ou empresa pública ou privado, responsável por abastecimento de água, se fizer uso de recurso hídrico de unidade de conservação, tem que contribuir para a unidade. É o usuário pagador. E o 48 fala, órgão ou empresa pública ou privado, responsável por geração e distribuição de energia elétrica, porque às vezes, para encurtar os postes, né, as torres, falar nisso, caiu muita torre, né? Aí em Campinas caiu torre de transmissão. Se as torres passam pela unidade de conservação, você está usando o espaço territorial protegido, você tem que contribuir. Pode ler, esse é o princípio do usuário pagador. 48, 47 e 48. E o 49, ele fala que o espaço interno de uma UPI é zona rural. Você fala, mas está em zona urbana. Não tem jeito. Uma UPI, para efeitos legais, ela é sempre zona rural. Está escrito no 49. A área de uma unidade de conservação UPI é sempre zona rural para efeitos legais. E aí o parágrafo único diz que a ZA de uma UPI nunca pode se transformar em zona urbana, hein? Porque o prefeito ele é louco para virar isso aqui zona urbana. Porque ele quer cobrar IPTU. E a lei fala que não pode, ó. Olha o que diz o 49, parágrafo. A ZA de uma unidade de conservação, UPI, uma vez definida, nunca pode ser transformada em zona urbana. Então não adianta fazer transformação. Então aí é que é um problema, né? Porque o Ministério Público tem que ficar em cima, porque se deixar uma ocupação desordenada na ZA, aí fica a pressão para virar zona urbana. Então, aí você já viu por que eles perguntam muito essa questão para você. Por quê? Porque ela incomoda o mundo. Essa é a grande verdade. Se tem uma coisa, eu sempre comparo unidade de conservação com tombamento. O que é tombamento? Pensa para você ver. Tombamento, você pega um imóvel, tomba, e ele tem, a partir daí eu tenho um regime de limitação administrativa, não é isso? Então, só que em vez de ser um imóvel, é uma área, que pode ser enorme. Tem parque nacional, começa num estado brasileiro e termina no outro. Então, você imagina quantas pessoas se incomodam. Beleza? Então, acabamos aí o item 3, que é espaços territoriais especialmente protegidos em sentido estrito. Vamos agora para o 4. Espaços territoriais especialmente protegidos em sentido amplo. E eu vou falar para você que eu tenho receio, às vezes, de dar isso aqui para você. Por quê? Porque o Supremo vai julgar as ADIs daqui a pouquinho. Vou falar, mas fazer o quê, né? Todo mundo está perguntando o Código Florestal no Brasil inteiro e a gente fica... Podemos estar ensinando uma coisa que daqui um mês e meio, eles tiraram fora. Depois a gente vê isso, né? Porque não tem jeito de não falar. Então, pessoal, veja, aspectos iniciais do Código Florestal brasileiro. Primeira coisa, o Código Florestal anterior, que é a Lei 4771 de 65, ele nunca falou assim, este código ele é conduzido ou tem a dirigi-lo o princípio tal. Ele nunca falou isso. Só que a gente, lendo o código anterior de 65, você vê que o prisma era de proteção da vegetação. Basicamente isto. Já o código atual, então o código anterior não tinha um artigo que falasse. O código atual... Então, o Código Florestal atual,
que é a Lei 12.651/12, olha o que ele diz no artigo 1º-A, parágrafo único. Então, existe uma mudança, sim, de paradigma, né, pessoal? Porque ele fala no artigo 1º-A, parágrafo único. Deixa eu só pegar aqui o meu código. Ele diz: tendo como objetivo o desenvolvimento sustentável, esta lei atenderá aos seguintes princípios. Então, veja, pessoal, na verdade, existe uma mudança de paradigma, porque o código anterior tinha por objetivo preservar a natureza. Este preserva áreas especialmente protegidas, APP e reserva legal, mas dando a possibilidade de você explorar. Então, há uma mudança significativa. Não dá para você tratar o código atual da mesma maneira que o anterior trazia. Sob outro aspecto, ele trouxe algo que nós não tínhamos escrito expressamente em lei. Estava implícito, mas não expresso. Olha o que diz atualmente o artigo 2º, parágrafo 2º. Então, o artigo 2º, parágrafo 2º do novo Código Florestal traz algo que nós não tínhamos de maneira expressa. Ele fala assim: as obrigações previstas nesta lei têm natureza real e são transmitidas ao sucessor de qualquer natureza, no caso de transferência de domínio ou posse do imóvel rural. Então, aqui você vê que as obrigações têm natureza propter rem. Só que, cuidado, né? Ele fala obrigações previstas nesta lei e fala de imóvel rural. Então, outro dia caiu num concurso que o Código Florestal se referia a qualquer situação, inclusive área urbana. Ele, expressamente, ele não fala isso. Ele fala as obrigações previstas no Código Florestal têm natureza real e são transmitidas ao sucessor de qualquer natureza quando eu transfiro domínio ou posse de imóvel rural. Então, para imóvel urbano, pessoal, nós ainda aplicamos o artigo 3º da Lei 6938/81, que eu vou te dar na sequência, na hora que eu falar de responsabilidade civil. Eu aplico o princípio da função socioeconômica ambiental da propriedade e, por analogia, você pode usar isso aqui, dizendo, olha, se para a área rural o passivo ambiental passa para o sucessor, para a área urbana também, mas não está expresso no código. Cuidado, que às vezes ele faz essa pergunta bem específica e a gente está correndo para resolver a questão, né? E não observa direito que ele pôs. O Código Florestal prevê que as obrigações têm natureza real para qualquer situação em zona urbana ou rural. Não é toda a situação. Quando eu tenho obrigações previstas nesta lei. Você fala, Luiz, mas é possível em zona urbana? Sim, lembra que eu tenho APP em zona urbana. Então, no que toca a APP, eu posso aplicar em zona urbana. No restante, não. Não tem reserva legal em zona urbana. Olha como é que você não pode correr para responder a questão. Muito cuidado. E agora você vai ficar um pouco triste, vai me xingar. Quantas definições você tinha agora há pouco para estudar na lei 9.8500? Então, nós tínhamos 19 incisos no artigo 2º, menos 1, né? O 15, mas você juntou o 3º e o 2º, ou seja, você tem 19 definições e aqui ele piorou a sua vida porque ele foi do 1 ao 27. Então, olha que coisa louca. E cai, hein? Estou vendo aqui a prova de Santa Catarina. Eu acho que ele perguntou. Aqui, ó. Ele perguntou aqui uma dessas questões, mas ele perguntou do artigo 4º. Essa pergunta que ele fez não foi fácil. Não é pergunta, né? Eles colocam se é V ou F, né? Que parece que é fácil, mas não é, né? Estou olhando aqui a prova. Ele colocou uma coisinha que eu vou colocar daqui a pouco para você. Que eu espero sempre que ele não coloque, mas eles põem na prova. Então, veja, pessoal, enquanto lá na nossa lei do SNUC, nós temos o artigo 2º com 19 incisos,
Aqui no Código Florestal você tem o artigo 3º com 27, mas você tem que ler o parágrafo único também. Então aí eu imagino, né, que você tenha que decorar 28 mais 19, puxa, 47 definições. Aí ele inventa de pôr uma na tua prova, né? Você viu? Fogo, né? Não é fácil. Bem, outro ponto, pessoal, que eu quero assinalar com você, bem rapidinho, né? Gente, eu fiz uma confusão, não? Olha, pus no meio. Nossa! E eu consigo passar em concurso, né? Você vê. Bom, letra B. Para você não interessa qual é a... Deixa eu colocar uma coisinha para você aqui que você tem que ficar de olho. Porque, veja, olha, eu vou dar o panorama para você hoje, como é que está. Aqui eu vou pôr ações civis públicas já julgadas e transitadas em julgado. Julgadas e com trânsito. E eu vou colocar TACs formalizados, portanto já são títulos. Aqui tem uma confusão, pessoal. Porque o Ministério Público, já não vou dizer que é na sua maioria eu vou dizer, mas unanimidade já nem é mais, viu? O Ministério Público, na sua maioria ainda, ele entende o seguinte: se a ação civil pública já está julgada, o cumprimento de sentença tem que ser com base na sentença. Então, se ela foi julgada com base, se a ação civil pública foi julgada, já tem trânsito, e o TAC foi feito com base no Código Florestal anterior, o cumprimento de sentença e o cumprimento das obrigações no TAC tem que ser exatamente assim. Coisa julgada, ato jurídico perfeito. Não pode mudar. O MP entende assim. Quer dizer, se você teve uma ação civil pública já julgada com trânsito pelo Código Florestal anterior, vai ter que cumprir ela, com base na 4771/65. Se nós fizemos um TAC com base no Código Florestal anterior, o sujeito tem que cumprir com base no Código Florestal anterior as obrigações. Durante o primeiro ano de vigência do novo Código, o Judiciário disse isto também. Só que agora, de 2 anos para cá, os tribunais estaduais, e aí os juízes estão seguindo essa orientação, estão querendo aplicar o novo Código Florestal. Então você tem uma ação julgada pelo velho e eles, no cumprimento de sentença, eles têm acolhido a pretensão do sujeito em cumprir pelo novo. Fizemos um TAC pelo antigo e o sujeito quer cumprir pelo novo. Então, o Judiciário mudou o seu posicionamento no plano estadual. Os juízes, tribunais estaduais têm feito isso. Quando chega ao STJ, o STJ, para a felicidade do MP, tem dito não, hein? Tem 6 julgados do STJ dizendo não se pode aplicar um novo código para casos já julgados e TACs formalizados. Inclusive eu indico para leitura, deixa eu pegar aqui. Aqui, recurso especial 1.240.122. Petição no recurso especial 1.240.122 do Paraná. Esse é o primeiro julgado do STJ e tem mais 5. Então eu quero que você observe isso aqui, porque isso aqui vai ter desdobramento ainda, né?
O Supremo vai julgar a constitucionalidade do Código. Então, quem está segurando isso aí é o STJ. Então, quando eu dou aula para o concurso de magistratura, eles sempre pedem lá, né? Jurisprudência dos tribunais estaduais e jurisprudência do STJ. Veja que a jurisprudência do STJ ela é contrária hoje ao pensamento dos tribunais estaduais. Então, o que acontece quando o juiz manda aplicar o código anterior em casos já julgados e TACs formalizados? O colega recorre, a gente dá parecer dizendo que não. Se aqui o Tribunal de Justiça diz que sim, sobe recurso especial extraordinário. E fica tudo empilhado lá esperando a solução. Está tudo parado lá esperando o julgamento. Então, isto quando eu tenho ação já julgada. No outro lado, quando eu tenho ação civil pública em andamento, ou TAC a ser formalizado, ainda não está formalizado. Então, aqui o que os juízes estão aplicando? É o Código Florestal atual. E tem que ser assim, ué? Como é que você vai fazer? Diga. Porque lei posterior revoga a anterior. Você fala, mas a lei posterior ela ofende o princípio da proibição do retrocesso. Mas o Supremo ainda não julgou a inconstitucionalidade. É difícil o juiz hoje que aplica o código anterior decretando a inconstitucionalidade incidental do novo código. Nenhum mais faz isso. Eu peguei 2 juízes que fizeram isso, mas não fazem mais. Então, o que os juízes estão fazendo? Aplicando o novo Código Florestal. E o TJ, idem. Aí, o que o Ministério Público faz? Ele recorre e diz que não pode aplicar o atual, por causa da inconstitucionalidade. Como o TJ fala que é para aplicar o atual, sobe recurso especial e extraordinário pelo Ministério Público, estão todos empilhados esperando o que o Supremo vai dizer. Então a vida é assim. Para quem não sabe, está desse jeito, hein? Sabe quantos recursos especiais extraordinários eu fiz? 350 até hoje. Todos os meus casos eu recorri, nenhum transitou até hoje. Todos os casos que passaram na minha mão, eu digo que há inconstitucionalidade, sobe o recurso e nenhum foi julgado. Por isso que está esperando julgar. Para ver o que é que será considerado constitucional, o que não será. E o problema do TAC virou um problema. Por quê? Porque o Ministério Público chama o cara lá, o cara quer cumprir quer fazer o TAC por qual código? O atual. O MP fala, o atual eu não faço. Eu só faço pelo anterior. Aí o que o cara fala? Eu não faço. Então ninguém faz TAC mais. Praticamente não tem mais termo de ajustamento de conduta envolvendo o Código Florestal. Está tudo parado. Porque o MP não faz pelo novo. Aí o Ministério Público eu digo o pessoal do interior, fez uma reunião com a gente, perguntando se eles podiam fazer um TAC condicional. Tipo assim, eu faço com base no tal. E se der inconstitucionalidade... Não. Lembra que TAC não pode ser condicional. Ele tem que ser objetivo. Aí a gente falou que não podia. Os colegas não gostaram da solução, porque eles queriam colocar condições. Eles queriam colocar assim, faria pelo Código Novo, mas se o Supremo não aceitasse a inconstitucionalidade, faria pelo Código Novo, se ele dissesse que é constitucional, ficaria. Se dissesse que era inconstitucional, iria rever. Você acha que o cara vai rever depois? Vai rever nunca. Então, na próxima aula, a gente vai terminar isso aqui. Então, para finalizar, turma, venha cá. É isto que nós temos hoje, hein? Enquanto o Supremo não julgar, então nós temos, de um lado, as coisas já julgadas e já formalizadas. Durante um ano, o Judiciário aplicou o Código anterior, atualmente, juízes e tribunais aplicam o Código Novo, e o STJ está dizendo que não pode aplicar o Código Novo. Tem 6 julgados, e estamos aí. Do outro lado, a CP em andamento e TACs a serem feitos, temos esse problema. Todos os juízes e tribunais estão aplicando o Código atual, só o MP recorre. E nós vamos até o Supremo e o STJ discutindo isso.
E TAC praticamente não tem sido feito. Sabe quem faz TAC, gente? O colega que aceita o novo código. Claro, se ele aceita o novo código, ele faz. Tem colega que aceita? Tem. Então, na próxima aula, a gente fecha com APP, reserva legal, e estudaremos responsabilidade administrativa. Então, essa é a nossa matéria da nossa próxima aula, ok? Abraço.